É uma satisfação muito grande estar aqui, ser bem recebido em qualquer lugar do Brasil e aqui nos Estados Unidos, por brasileiros. E também pessoas de outras nacionalidades que estão aqui. Eu estava ali fora rindo, porque eu gosto de rir, contar piada, né? Sei que eu tenho segurado para contar piada, que tudo é preconceito, não sei o quê. E eu estava rindo ali porque eu tive 3 testemunhas. Depois de 15 anos de casado, eu tive uma vitória em casa. Aí minha esposa ligou para mim, dando uma bronca: você passou meu telefone para fulano de tal? Eu não passei. Tenho certeza, sou maluco. Você passou, não sei o que. Vou te provar, tá? Me passa o print. Bem, ela passou, eu tinha passado o telefone de uma pessoa que trabalha com ela. Mas mesmo assim, ela não reconheceu. Ela falou: mas tu tinha intenção de passar o meu telefone. Um dia muito especial para mim hoje, né? Eu acho que eu ganhei, depois de 15 anos, um assunto ali que tinha controvérsia. Mas tudo bem. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Costumo dizer, né, lá em campanha, pré-campanha no Brasil, né, quando tinha multidão, olha, não vou falar o que vocês querem ouvir, vou falar o que vocês têm que ouvir. Aqui, logicamente, não está em campanha, pré-campanha, estamos conversando com brasileiros, muitos de vocês saudosos, né, muitos querem voltar ao nosso querido Brasil, e muitos têm falado para mim: ó, se tu fosse continuar na presidência, a gente tinha plano de voltar, vamos dar mais um tempo aqui. E para mim, para o que está servindo aqui nos Estados Unidos, em grande parte? Conhecer como é que é o dia a dia de vocês, como é que é a questão de segurança, a questão de emprego, CLT, é isso mesmo? Como é que é essa rotina, essa vida aqui? Fui aqui convidado, vou cortar cabelo no caso do brasileiro lá. Ele trabalha ali numa sala do lado da casa dele, não cobrou nada de mim, tem a sua casa própria, tem seu carro, é uma profissão que a gente costuma dizer humilde, né? Mas é uma profissão importante. E a gente conversando, e muitos falam, né? Se bom se o Brasil fosse parte do que é o estado aqui da Flórida, por exemplo. Por que eu falo estado da Flórida? Porque aqui nós temos vários partidos, mas tem 2 que se destacam, né? Republicano e democrata. Quando se fala em migração interna, tem gente mais indo de que estado para que estado? Parece que é de democrata para republicano. Né? Qual é o estado mais seguro? Pelo que me parece, que falo aqui, é o estado republicano. E no Brasil, nós temos 5 regiões, 26 estados. A região que tem mais estados é o Nordeste, 9. O que vocês acham? Tem mais gente indo do Sudeste para o Nordeste ou do Nordeste para o Sudeste? Até para fora do Brasil. Mas espera aí, mas a esquerda não prega a igualdade, a paz, né, o amor? Por que o progresso? Por que sai mais gente do Nordeste para outras regiões? Sai da esquerda. Se estão há mais de 20 anos a esquerda comanda o Nordeste, era para ser uma maravilha aquilo. Mas como é que são as coisas? Eles continuam vendendo utopias, né? E parte da população não acredita. Agora de manhã, por coincidência, não vai ter um assunto mais importante aqui, né? Tem um deputado federal de Goiás que ligou para mim e pediu para gravar um pequeno vídeo para um pessoal, uns 300 jovens, que estava assistindo uma palestra dele sobre doutrinação. Então, para você, é que eu vou falar para a molecada o que é a doutrinação de forma mais que ele possa entender rapidamente. Eu comecei falando mais ou menos o seguinte: que time que eu torço? E por quê? Palmeiras. Por que o Palmeiras? Meu pai era palmeirense. Meu pai era palmeirense. No dia que eu nasci, em 55, né? Olha quanto tempo, 55. Naquele tempo você só sabia o sexo depois que a criança nascia. Hoje você sabe, com poucas semanas, o sexo daquela criança, né? E o vizinho gritou: Gerardo, é homem ou mulher? Ele falou: é homem. Então bota Jair. Interior de São Paulo. Por que Jair? Porque hoje é aniversário do Jair Rosa Pinto, meia do Palmeiras, craque da seleção. E Jair? E por que eu passei a torcer para o Palmeiras? Não é pelo Jair apenas. É que quando
via meu pai ouvindo o jogo do Palmeiras, não tinha televisão, ouvindo, ele ficava feliz quando o Palmeiras ganhava. Ou seja, de forma até inconsciente, você vai recebendo as informações do teu pai e da tua mãe, que vai moldando o seu caráter, vai te doutrinando para alguma coisa. Mas a doutrinação daquela reunião de hoje não é essa. Antes o professor, são todos, né, minoria, mas muito ativo, tentasse convencer o nosso filho a torcer para o time dele, desde que não seja o Vasco. Mas a gente vê que o professor projeta no quadro a foto de um barbudo, né? De outras pessoas também, que não tem nada a ver com liberdade, com democracia, com família, com livre mercado. Então essa doutrinação não pode existir em sala de aula. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa defendendo um determinado candidato, né, que não tem nada a ver com a vida daquele candidato. Eu vi um tempo atrás uma deputada até bastante simpática, né, que lá do Rio Grande do Sul, e de repente resolveu casar, direito dela, engravidou, eu não sei porque ele engravidou e foi ela, não entendi. Né? Porque se fala tanto em ideologia de gênero, igualdade, trans, não sei o que lá, que eu, tá. Onde ela veio comprar um enxoval para o filho? Aqui. Tinha aqui na Venezuela, em Cuba, Coreia do Norte. Né? Então essa doutrinação não interessa, não é para a família, não interessa para o nosso país, que nós vivemos em grupo. Nós somos seres sociáveis e vivemos em grupo. Né? E essa doutrinação ajuda apenas a fazer um ajuntamento de gente simpático àquelas causas que estão condenadas a viver na pobreza. Por quê? Porque o oxigênio do socialista, do comunismo, é o pobre. Se acabar com o pobre, ele deixa de existir. E o que acontece em vários países, vem acontecendo na América do Sul. Venezuela, começou a Argentina, Chile, Colômbia, Brasil agora. É um caminho que pode não ter retorno depois de um certo tempo. Eu lembro aqui das últimas frases minhas no Brasil perante a mídia. Eu parei, vou dar um recado, né? Eu falei para o lado, vão sentir saudade da gente. Hoje a Bolsa, quando eu assumi, a Bolsa estava abaixo dos 100 mil pontos. Logo depois, rompeu os 100 mil pontos e ficou uma média 120 mil. Hoje, ela baixou dos 100 mil pontos. Você pode ver, por que isso aí? O presidente, né, que está lá, foi colocado naquela cadeira, e ele falou há poucos dias, vamos esquecer os livros de economia. Um cara que nunca leu Tio Patinhas, vai dar piruada em livro de economia. Eu com o Paulo Guedes é um posto de Ipiranga. Atualmente nós temos um velho poste de madeira da antiga Light na economia. Chamava o Paulo Guedes de um canto, PG, é isso. Cada mais ou menos 50 vezes eu ganhava uma. Ou ele deixava eu ganhar uma. E conduzimos a economia do Brasil. Apesar da pandemia, da guerra aqui fora, na Rússia, falta d'água em 21, outras catástrofes, como Brumadinho, que foi uma catástrofe humana, mas também prejudicou nosso PIB em quase 1%. Nós vencemos tudo isso aí. Sempre com a palavra liberdade acima de tudo. Da minha parte, nunca exigir nada do povo, a não ser cumprir a Constituição, que muitos desrespeitam. Quando se fala liberdade de expressão, está claro lá no artigo 220 da nossa Constituição que ela é sagrada. Você tem o direito de falar. E se alguém se sentir ofendido, vai lá, calúnia, difamação, tá? E tem o seu devido processo legal. Nunca a pena da prisão. Bem, o nosso Brasil, não estou torcendo para o Brasil afundar. Mas o que acontece? Se, com todo respeito a todo mundo, sem exceção aqui, se vocês aí, alguém falar, senta aqui no cockpit desse carro, vai correr a Fórmula Indy. Eu acho que não tem nenhum piloto aqui. Tenho certeza que 2, 3 curvas vai capotar o carro. Quando você bota uma pessoa que lá atrás demonstrou, provou ser um péssimo gestor, pior ainda, uma pessoa que deixou o governo
mergulhar na corrupção como algo nunca visto na história do mundo. O cara que, junto com a sua indicada, entrega o Brasil só com a Petrobras devendo 170 bilhões de dólares. Não deu certo lá atrás. Vai dar certo agora? É a mesma coisa, acontece. Quem tem uma empresa, se um funcionário começa a fazer besteira, desviar recursos, e passa a não trabalhar mais naquela empresa, daqui a 10 anos, por que você vai querer recontratar de novo essa pessoa para trabalhar na tua empresa? É igual um casal. Com um dos dois, descobre um erro grave no outro. Se separa. Não tem cabimento, dali a 10 anos, aquela pessoa pedir para voltar, está curado agora. Tem certas coisas que a gente não pode experimentar duas vezes. E nós temos a preocupação. Para onde está indo a nossa liberdade? O que eu sempre defendi no Brasil, e não apenas com discurso, é liberdade de comércio, direito de ir e vir, respeito às leis, joga dentro das 4 linhas, respeito à propriedade privada. Se for fazer uma palestra para americanos aqui e falar em MST, ele não vai entender como é que existe isso. Como é que o cara invade uma fazenda, uma chácara, depreda tudo, mata animais, expulsa o dono de lá e fala, agora é meu. Ninguém não entende isso aqui. No Brasil, o que eu fiz para combater o MST? Não foi na pancada. Tinha 2 medidas. Uma foi titulação. Os caras têm a posse da terra, por que não dar um título para ele, dizendo que aquela terra é dele de verdade? O que ele fizer lá, ficará para os seus filhos. E vai passar a se preocupar e não ser invadido, e não mais invadir o que é dos outros. Um caminho foi esse. Outro é aquele que todo mundo entende. Apesar dos meus 68 anos de idade, eu acho que se for brigar com uma senhora aqui na frente, eu acho que vou ganhar, eu acho. Apesar da idade. O que nos torna iguais? Uma arma na cintura. Não é? Quantas vezes eu falei no Brasil, né? Tem lá a lei do feminicídio, votei favorável. Mas imagine você, uma mulher dirigindo no Brasil e no lugar deserto, né, à noite, fura o pneu do carro, tem que trocar o pneu. Já está trocando o pneu, os marmanjos se aproximando. Eu perguntava para elas, né? Vocês preferem sacar a arma do feminicídio? Olha aqui, ó, a lei tal, ou sacar uma pistola? Pistola. Isso passou a ser crime, eu falava isso, está estimulando a violência. Não, eu estou desestimulando a violência contra a mulher. Falo tanto em defender as mulheres, mas defender como? Ela tem que ter a opção. E a gente que voa o Brasil, né, olha para baixo. O Brasil ainda é um pouco menor. Os Estados Unidos tem 1 milhão de quilômetros quadrados a menos e tem mais ou menos 100 milhões de habitantes a menos do que os Estados Unidos. E lá tem muita área quase que deserta, pequenas casas. Se aquelas pessoas não tivessem uma arma, como é que seria a vida delas? Eu lembro num debate meu em 2018, com a Marina Silva, desarmamentista, eu tinha botado uma revista no meu bolso, né? Daí entrou esse assunto. Daí ela pregou, falou em desarmar, né? Que eu queria violência quando falava em armamento. Eu saquei uma revista, olha aqui, tem uma entrevista tua, dizendo que no teu tempo de menina, lá no Acre, que você era seringueira, se não fosse uma pica-pau, né? Uma espingarda, você e suas irmãs e sua mãe sofreriam violência. Então a gente vê que até aqueles que defendem algo diferente do que nós defendemos, no fundo eles querem isso. No fundo eles querem curtir com sua família, né? Se for tiver recurso, mas visitar a Disney aqui. Eu não fui ainda, não quero fazer concorrência lá com o Mickey, né? Eu acho que faria algum sucesso lá, mas não despertou a minha curiosidade aí. Quem sabe eu dei uma chegadinha lá. E no fundo, quando você conversa com alguém de esquerda, que foi doutrinada muitas vezes, você fala, a família tem que ser preservada, fala assim, você quer que teu filho seja isso ou aquilo? Ele fala, isso. Você quer que teu filho tenha uma propriedade que seja melhor que você ou não? Quero. Mas por que você joga do outro lado?
Eles querem o que nós queremos. Ou não querem? Qual a grande revolução no Brasil que aconteceu nos 4 anos meu? Uma coisa simples, um tal de Pix. O que é Pix? Por ocasião da pandemia, o fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu não preguei isso, mas tudo bem, aconteceu lá, os governadores pregaram isso. E eles receberam o auxílio emergencial, né? Começou com R$600, dava mais ou menos $100. Né? Evitou-se, então, que 68 milhões de pessoas, um terço da população brasileira, tivessem outras dificuldades. Até porque eles conviviam na informalidade, não tinham mais como trabalhar dessa forma, foram viver com R$600. E quando acabando isso, o que o Banco Central fez? Né? O nosso Banco Central criou o Pix. Então, 38 milhões de pessoas, né? Depois de depurar os números, que não tinham acesso a banco com uma certa frequência. Ela raramente ia no banco ou não tinham conta. Com isso vieram mais 11 milhões de contas bancárias. O tal do Pix transformou o pessoal lá em MEI, né? Microempreendedor individual. É uma maneira de fugir da burocracia. E esse pessoal foi se inserindo no mercado de trabalho. Com isso diminuiu a violência. O cara não ia mais sacar dinheiro no caixa eletrônico, saltava, ele pegava no comércio local, pagava o Pix lá e pegava o dinheiro. E começou essas pessoas interagirem. Nós aprovamos a lei da liberdade econômica. É uma coisa que para vocês, né, fica até quem está aqui no Brasil, né? Quantas vezes no Brasil, parente nosso foi para tirar um alvará para vender cachorro quente na praça, abrir uma pequena pizzaria, um salãozinho de beleza. E aquilo a prefeitura transformava-se numa novela. A nossa lei, se em 30 dias a prefeitura não autorizar ou negar, autorizado está. Apesar da pandemia, que o certo, né, o que devia acontecer naquela época, se nenhuma medida fosse tomada, era o desemprego em massa. Inserimos a pessoa no mercado de trabalho, nos transformamos ao longo desses 4 anos, dada a liberdade que eu dei para ministro, que eu escolhi. Não foi tal grupo lá, bota esse cara aí que vamos te apoiar lá na frente. Graças a essa liberdade, os ministros tinham iniciativa e confiavam quem estava do teu lado. Nos transformamos no segundo país mais digitalizado do mundo. Graças ao trabalho do Tarcísio, por exemplo, apesar de recursos pequenos, né? O Ministério da Infraestrutura, conhecida como Ministério do Transporte até há pouco tempo, fez obras no Brasil todo prioritárias, ou concluiu obras prioritárias. Graças ao Marcos Pontes, um astronauta, quem diria, né? Tem um ministro, um astronauta. Quem era o Marcos Pontes? Era um cara formado pela Academia da Força Aérea, formado pelo ITA, esteve aqui na NASA, é o o único astronauta, pelo que eu sei, abaixo da linha do Equador. Marcão, vamos nessa? Vamos. Fez coisas fantásticas no Brasil. O ministro, alguém lembra quem foi o ministro da Ciência e Tecnologia que antecedeu o Marcos Pontes? Alguém sabe o nome? Não. Eu não vou falar aqui porque vou falar o milagre, não o santo, né? Era um ministro que não sabia, olha, ciência e tecnologia, que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Não tem como dar certo. Não, risco zero de não dar errado. Vai dar errado. Até havia um entrelaçamento entre o poder executivo e legislativo. Nós mudamos isso. A Tereza Cristina na agricultura, o Jorge Seife, secretário da Pesca, que agora é senador, realmente revolucionando a pesca no Brasil, né? A Damares na questão de direitos humanos, o outro garoto lá, o policial federal Xavier, na questão da FUNAI. Na transição, olha só, pessoal, eu peço que levante a mão quem opera com Bitcoin sabe realmente o que é Bitcoin. Pouquíssima gente, tá? Pouca gente. 3 ou 4. Nós pegamos um contrato da FUNAI com uma empresa, um contrato de 50 milhões de reais em 2018 para ensinar o indígena a mexer com Bitcoin. Tá lá. Vamos lá para o turismo. Então o ditado diz de grão, galinha enche o papo, né? Turismo. Pegamos um contrato em andamento,
né? E o que dizia esse contrato de arrendamento? Que uma empresa, não vou falar o nome dela aqui, né? Conhecida por todos nós, uma fundação, e a fundação recebeu um input: olha, eu quero que vocês levantem se tal cidade da França comporta ou não, né, uma casa voltada para o turismo. Embratur ia pagar isso aí. Então, para levantar se aquela cidade merecia algo da Embratur para divulgar o turismo do Brasil ou não, o valor desse contrato, 5 milhões de reais. Tá? E a resposta é meia lauda: ó, não serve por isso, isso, isso. Contratos com empresas de mídia, de pessoas famosas lá no Brasil. Também 30, 40, 50 milhões de reais. Nós tínhamos hangares alugados para a FUNAI, cujo aluguel valia mais que aeronaves em pane que estão sendo guardadas ali. Nós tínhamos entrepostos de pesca pelo Brasil que tinha sem segurança contratado e não funcionava. Então nós fomos eliminando muita coisa, enxugando, para poder sobrar dinheiro para outras coisas. Agora, cada medida que eu tomava, paulada, desagradava algum grupo poderoso. Como as estatais, que davam pequeno lucro ou prejuízo, ano após ano, conosco passou a dar lucros enormes, como chegou a casa dos 190 bilhões o ano passado, sem aumentar impostos, sem inventar taxas. Por exemplo, Porto de Santos. Quem é um pouquinho mais velho sabe da disputa política que se tinha pelo Porto de Santos. Dava prejuízo, antes de mim, de 500 milhões por ano. Passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Itaipu Binacional, a mesma coisa. Apenas gerava energia. Uma parte, mais de 60 milhões, foi jogado fora para fazer a Universidade Latino-Americana, a UNILA, lá em Foz do Iguaçu. Eu cheguei, a obra estava paralisada. Eu não vou investir numa universidade para o MST. Tá? Então, o dinheiro que sobrava em Itaipu Binacional, fizemos uma segunda ponte com o Paraguai. Não é pinguela, é uma ponte, 500 metros de vão. Começamos a fazer a terceira em Porto Murtinho. Tem algum sul-mato-grossense aí? Qual é a melhor cidade de Mato Grosso do Sul? Não, Nioaque. Eu morei em Nioaque por 3 anos, no tempo que não tinha energia elétrica e nem água encanada. Então fizemos muita coisa. Tá certo? Nós somos ali brigando na 10ª economia do mundo. E nós temos que investir em ciência, tecnologia e outras coisas. Nós ressuscitamos o modal ferroviário do Brasil com iniciativa privada. Nós botamos no papel, tudo acertado, contratos iniciados, para nós transformarmos o Nordeste numa potência. Através do quê? Geração de energia na costa. Por que é melhor gerar energia lá na costa do Nordeste do que aqui, nos Estados Unidos ou outro país? Lá não tem vendaval, não tem furacão, não tem maremoto, tem PT, né? É uma desgraça. Capacidade na costa do Nordeste, 50 vezes o que gera Itaipu Binacional, que gera mais ou menos 14% da energia que nós consumimos no Brasil. Alguém de Roraima aqui? Roraima, pessoal, é um pedacinho de terra, maior que muitos países da Europa, né? Que eu costumo dizer, né? Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos teria uma economia próxima do Japão. Lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. Além disso, tem lá um tal do Vale do Rio Cotingo, são 12 quilômetros, um rio bastante perene, né? Com 600 metros de cota. Aquilo é para gerar energia para o norte do Nordeste todinho e também toda a região norte. E por que não pode fazer nada? Reserva indígena. Entramos com o projeto no Congresso. Não é fácil, né? Porque daí entra o pessoal do meio ambiente, aquele pessoal que não abre mão de picanha, fazer um churrasquinho com carvão, ir de jatinho para os encontros do mundo todo. Tá? Falar em mercado de carbono, quando te vê o que está acontecendo com a Europa, olha os países reinvestindo naquilo que eles condenaram. É questão de sobrevivência. E o Brasil é um país que é exemplo para o mundo na questão ambiental, mas é o tempo todo.
Bolsonaro está tocando fogo na Amazônia. Isso vem aqui para fora. Não se fala em incêndio na Califórnia. Aqui tem. Infelizmente acontece. E muito, né? Quase todo ano. Tá? É igual o Pantanal Sul-Mato-Grossense. São vários Pantanais. Tem o Sul-Mato-Grossense, por exemplo. De vez em quando pega fogo. E quando o ano pega, no ano seguinte, tem mais massa orgânica seca, né? O fogo é maior ainda. Mas por que o fogo é mais grave nos últimos anos que no passado? Porque no passado tinha um boi bombeiro. Ou seja, o homem lá da região podia criar seu boi e largar no Pantanal. Ele comia isso, né? Que não seria combustível para o fogo no ano seguinte. Entra a questão ambiental. Estão preocupados agora com o pum do boi. E essas políticas são feitas por ONGs e por pessoas que vivem de paletó e gravata. Se perguntar, já foi na Amazônia, já foi no Pantanal? Não. É muito bacana ficar aparecendo na mídia, né, falando abobrinha sobre o seu país. Mas no Brasil tem o que ninguém tem. Agora, o que falta para o Brasil? Eu costumo comparar com Israel, né? Vamos comparar o Brasil com Israel. Eu sei que Israel, eu acho que é menor do que o menor estado brasileiro, que é o Sergipe. Eu acho que é menor que o Sergipe. O que Israel tem? Tem petróleo? Não. Tem lá o Rio Jordão, que eu fui lá ver o rio não anda. Está com o freio de mão puxado. Não tem terras agricultáveis. O que Israel tem? Não tem nada, né? Mas olha o que eles são. Ou o que ele é. Agora vê o Brasil, o que nós temos? Temos tudo. Tudo. Riquezas minerais, biodiversidade, terras agricultáveis, clima bastante aprazível, belezas naturais, uma costa fantástica, água em tudo quanto é lugar. Olha o que nós temos e veja que nós não somos. Meu Deus do céu, o que falta? Onde é que está o erro? Onde você começa a mudar o Brasil? Foi o que eu fiz no final de 2014. Eu vou olhar para mim e falar, quem você é, cara? Para estar com essas minhocas na cabeça? Quem é você para disputar uma presidência da República? Eu nunca fui presidente de comissão, nunca fui líder de partido. E o pessoal, né, na campanha, nunca foi nada disso. Se fosse, naquele clima, estaria preso. E resolvi entrar numa campanha, andando pelo Brasil, nos primeiros 2 anos e meio, sozinho. Eu chegava em alguns locais e acertava algumas pessoas, que numa palestra, bater um papo, tinha gente, um efetivo igual a esse, foi aumentando. Tá? Tinha gente entrando no aeroporto e mostrando a verdade, pessoal. O João é 32. É igual um casamento, pessoal. Se um começar a mentir para o outro, daqui a pouco a casa cai. Não dá certo. Quem quer ter uma vida independente, não se case, pô. É simples. Tem que obrigar a se casar. Político é a mesma coisa. Ele faz um discurso maravilhoso. O Ulisses Guimarães dizia uma coisa quando reclamava do parlamento: espere o próximo. Pode ter certeza que o atual parlamento que vem agora é melhor que o anterior. Eu lembro dos anos 90, né? Eu cheguei no Congresso em 91 e um parlamentar estava no corredor da morte, ele ia ser caçado. Ele era do Acre, ele ia muito bem. E ele aprontou muito, né? Muito além da média, abusou. E foi uma discussão muito longa, porque realmente existe o corporativismo. Apesar do colega pisar na bola, existe o corporativismo. Existe. E ele ia ser caçado. Daí ele pediu a palavra pela última vez. O pessoal já sem paciência. Tá, é a última vez, hein? Pode falar. Ele puxou a ficha do suplente e leu a ficha do suplente. Era muito pior do que ele. Ele acabou sendo absolvido. A política do Brasil. Eu gastei menos de $1 milhão em 2018. Bem, eu fui esfaqueado por um integrante do PSOL. Né? É um satélite na nossa terra que eu me considero renascido em Juiz de Fora. Você pode ver. Esse
tipo de ações acompanha a esquerda brasileira. Vocês viram a semana, quando um cara fala, né, que eu quero ferrar tal senador, no dia seguinte aparece uma operação que começou com a Polícia Militar de São Paulo, depois entrou a Polícia Federal, trabalharam em conjunto, e acabaram prendendo algumas pessoas que tinham um plano para assassinar um senador, a família dele, e o outro desembargador lá procurador lá de São Paulo. De imediato, o que o Lula falou? O Moro tem que agradecer a mim, porque a nossa a investigação começou no passado. E outra, ninguém tem controle sobre a Polícia Federal. A Federal faz as ações, as operações, e na maioria das vezes não é o presidente, o ministro da Justiça ou o diretor-geral da PF. Só sabe na véspera ou no dia. São dezenas de ações, né, que correm o tempo todo e a Polícia Federal faz seu trabalho. Bem, agora, hoje, o cara lá, né, começa a falar que foi uma armação do Sérgio Moro. E daí vem, como tem PCC, vem o Alckmin, o coleguinha dele, né, da cena do crime. Olha aqui a questão da transferência do Marcola de São Paulo. Que o Marcola comandava o crime, sim, de dentro dos presídios de São Paulo. E o MP estadual vinha tentando há anos tirar o Marcola de lá. E o pessoal tinha medo. E realmente, você transferiu alguém com o Marcola de presídio, pode ter ali salves, né? Como teve em 2006, se eu não me engano, onde 60 e poucos policiais foram executados em São Paulo em poucos dias, como retaliação do crime organizado. E daí agora vem o Alckmin falando que eu não queria transferir o Marcola. Ué, você não queria? Por que foi transferido? Quem manda, o presidente, decidia. O que houve um atraso de um dia apenas. Eu estava hospitalizado em São Paulo, recuperando de mais uma cirurgia, e daí o Moro me liga e fala sobre a transferência do Marcola. Eu falei, positivo. Vamos executar amanhã. Eu falei, amanhã não. Vem para São Paulo para a gente conversar aqui. Foi para São Paulo, chamei lá, convidei o governador da época, né? Aquele cara educado lá. Veio o secretário de Segurança, que é um general de exército, e conversamos ali. Olha, nós temos que decidir porque pode haver retaliações. Eu não quero que um só policial seja morto aqui em São Paulo por causa dessa transferência. Eles têm que saber do que está acontecendo e não ser surpreendido por alguém, como no passado, indo executado em casa. E assim foi feito. Atrasamos um dia, transferimos o Marcola e mais o pessoal do PCC, né, para Brasília. E algum tempo depois, no meu governo mesmo, quando foi levantada a possibilidade do resgate do Marcola, mandamos para Rondônia. E agora, o cara traz o Marcola para São Paulo, para Brasília. Depois, aquele atleta lá do Ministério da Justiça, ir conversar com a líder da comunidade da Maré. E daí ele falou, não, fui conversar com as lideranças da comunidade. Tem um carioca aqui, algum fluminense aqui? Tem, deve ter. Pô, quem é esses caras? Né? Quem indica os líderes comunitários, se não tiver o aval do crime organizado, não disputa, pô. O sistema eleitoral é bastante rígido lá. Não disputa, certo? E aconteceu. Quem teve no Complexo do Alemão durante a campanha e botou um boné do CPX? Não fui eu. Foi conversar com o povo? Ele disse que foi conversar com o povo. Ele lá falou sobre desarmamento? Vamos entregar seus fuzis? Paz e amor? Assim está o Brasil. Quem teve a semana passada, quem esteve lá em Caracas, na Venezuela, conversando com o Maduro secretamente, mas vazou. O próprio Maduro botou no Twitter dele. Teve lá o Celso Amorim conversando com o Maduro. Quem sabe onde anda Zé Dirceu? Parece que está hospitalizado. Teve um AVC. Por que o Lula quer correr, está correndo com o projeto Mais Médicos? De novo, outra vez?
Eu não acabei com o programa Mais Médico deles. Quando eu fui eleito, os cubanos fizeram fila nos aeroportos e fugiram do Brasil. Que eu ia pegar os caras. Vem cá, doutor. Bezetacil, em forma de colírio, endovenosa, intramuscular, ou é oral? Grande parte deles são agentes cubanos que foram colocados em comunidades onde o crime se faz presente. Vocês sabiam que o cubano no Brasil, lá atrás, né? Ele morava aqui, tivesse uma festa no vizinho, um casamento, ele não podia ir. Então a família sofria retaliações lá. Nós tentamos, emendamos a MP da Dilma, né, medida provisória, dizendo que tinha que receber no Banco do Brasil Caixa Econômica. Não, é a OPAS que paga. Fica lá 3/4 do salário, ia para o barbudo lá em Cuba. Tá certo? E agora, por que reativar essa questão? Venezuela, cubanos, PCC, Comando Vermelho. E o que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Por que Rio Grande do Norte? Está sendo serviço de laboratório. Assim como serviço de laboratório, a polícia fica em casa, a economia vem depois. Não houve prédio público, pelo que eu tenho conhecimento, atacado no Rio Grande do Norte. E um presidiário, um cara que foi detido nessa operação, ele ofendeu a atual governadora lá, não vou falar qual foi o palavrão aqui, mas ele pode ser condenado a pena muito maior pelo que ele falou da governadora do que pela ação que ele executou, levando o terror no Estado. O Brasil está um pouco de perna para o ar. Não dá. Quando eu assumi o Brasil, né, é a mesma coisa se aqui tivesse tudo sujo. Daí o cara te dá um copo d'água e um lenço, limpa aí. O Brasil estava numa situação bastante complicada, uma crise moral, ética, econômica. Mudamos o Brasil, apesar de problemas que nos causou muito sofrimento, o caso da Covid. Aí eu fiz o que tinha que fazer na questão da Covid. Primeiro, liberdade para o povo. Mas não vou entrar nesse assunto aqui, senão cai minha live aí. Aqui. Cadê você, Otávio? Não, vai cair a live não, vou tocar nesse assunto não. Agora, nós mostramos para o Brasil que dá para mudar. Para mim seria muito mais fácil continuar fazendo o que outros fizeram. Porque fazer o certo é mais difícil. Não tem gente te bajulando quando você faz errado. Até eu perguntava para servidores lá na presidência, que muitos são efetivos, né? Qual era o perfil das pessoas que frequentavam o gabinete do presidente. E eles contavam para mim. Como um cara que já foi presidente por 2 mandatos consecutivos, usava o seu avião. O que acontecia numa cama de casal que tem um avião presidencial. Conversava comigo. A gente começa a ver tudo isso, conversava com os militares, que a gente sabe o cara falou que não confia nos militares, ele resolveu falar uma coisa que ele sempre teve dentro de si. Os militares foram um grande obstáculo para o socialismo desde o passado. Então a gente conversava com essas pessoas e a gente procurava entender o que tinha que ser feito para a gente mudar o Brasil de verdade. E conseguimos mudar. Bem, houve eleições, a minha parte da virada, tá certo? E vamos tocar o barco aí, que não é que nós temos que ter esperança. Eu acredito que dá para mudar o Brasil. Agora, o que você está fazendo há 3 meses nos Estados Unidos? Cada um tem seu pensamento aí. É muito fácil. Se coloca no meu lugar e você vai ver se eu devia estar lá ou aqui e por quê. No início de governo lá, com todo o gás, sem o parlamento funcionando, imaginem o que poderiam fazer comigo. E lamentavelmente aconteceu lá o 8 de janeiro. Aqui foi o meia dúzia de janeiro, no Capitólio. Lá foi dia 8. Não tinha nada a ver com o pessoal nosso. Tanto é que quando houve o 8 de janeiro, a esquerda toda, né, aquele senador lá, saltitante,
Eles, CPI, vamos destruir a direita. Bem, alguns dias depois, eles refluíram. Não é bem assim. Tinha uma senadora, com a assinatura, lá do Mato Grosso do Sul, que foi candidata a presidente, a mãe da CPI, de repente, não interessava aquilo para o chefe do executivo. E hoje em dia tem uma CPI mista, né? Comissão Parlamentar de Inquérito que é mista, que compromisso agora do presidente do Senado, que daqui no início do mês que vem será feita uma sessão do Congresso, vai ser feita a leitura e vamos instalar a CPMI. Vamos apurar a verdade. Vamos botar o João 832 no nome deles. E vamos buscar mudar o Brasil. Porque nós temos meios de mudar o Brasil. Vai ser por mim? Não sei. Mas eu deixei muita semente no Brasil. Ninguém gostava de política, ia votar por obrigação. Teve gente aqui que viajou a quilômetros aqui. Teve gente que foi de avião no Brasil para votar. Tá? E o que pesou contra mim? Ah, ele não gosta de mulher. Pois então, eu gosto de homem, pô. Pô, ninguém vai me cair, não, pô? Ah, ele é racista. Pô, meu sogro é o Paulo Negão. Ele é, ajuda aí. Não gosta de nordestino. O meu sogro é de Crateús, Ceará. Eu gosto da filha dele. Ah, ele fala palavrão. De vez em quando eu falo. Mas não palavrão como esse. Há poucos dias o cara vai ter que ferrar, não sei o quê. Não é isso aí. Quando eu não gosto, quando tem um problema com o Max, o que eu faço para me vingar dele? Torço contra o Vasco da Gama. Se bem que você torceu muito não, né, mano? Todo mundo lá é brasileiro. Até aquela pessoa humilde que votou no outro lado, que agora estão sendo orientados a plantar o quê? Abóbora. Eu lembro do tempo de garoto, né? Nos anos 60. Meu pai morou numa fazenda, a fazenda Quirongose, lá no Vale do Ribeira. E quando alguém na região falava em criar porco, a primeira coisa era plantar abóbora, que é o alimento mais barato do povo. E o cara agora promete picanha e quer entregar abóbora. Ou seja, é uma pena realmente que muitas pessoas têm a memória um pouco fraca. Acaba sendo enganado várias vezes. Mas aos poucos a gente vai mudando esse quadro. Tem muita gente que é muito melhor do que eu, mas a oportunidade apareceu para mim, mais que a oportunidade. Você tem que, obviamente, agradecer a Deus, né, quem acredita, e correr atrás. Só orar não basta. Tem que correr atrás. Dá para mudar. Quantas vezes eu discursava sozinho no parlamento? O pessoal fala, esse cara é maluco? Não! Eu discursava sozinho porque um pouco mais de 5 milhões de pessoas, naquela noite, ouviam a voz do Brasil. Deputado Jair Bolsonaro defendeu tal assunto. Defendeu a questão da Amazônia. Né? Uma coisa maravilhosa, fantástica, a Amazônia. Se bobear, vai embora. Tá bom. Vai embora. É o que sobra no mundo. A grande floresta que está sobrando no mundo por aí. E o mundo está de olho nessa região. E nós temos que buscar nos fortalecer. Nos aproximar de bons países, como tive enquanto presidente, me aproximei bastante dos Estados Unidos. Né? O que a gente pode fazer em conjunto, sabemos que é interesse dos países, mas a gente não pode ficar lá fechadão. Não somos uma potência nuclear. Ah, ele é a favor da bomba. Não sou nem contra nem a favor, não vou discutir esse assunto. Está lá na Constituição que você não pode desenvolver nada no tocante a isso. Não discute. Imagine uma malinha, né, com os botãozinhos na mão do bebum. Poderia acontecer. A gente vê o Brasil.
Eu tive problemas também com 2 navios iranianos. O problema não foi meu, foi de fora. Mas tem que resolver. Foi levar o orelha para a gente. E voltava com milho. Resolvemos o problema sem alarde. Tá? Agora, teve há poucas semanas, 2 navios iranianos no Rio de Janeiro que deu um ruído enorme em vários países do mundo. Eu sempre mantive na questão da guerra, do conflito Rússia-Ucrânia, uma posição de neutralidade. Alguns falam, não, você tem que estar no lado do Ocidente. Eu falo, vai resolver o assunto? Se resolver, eu estou. Não vai resolver. Ainda vou trazer o problema no meu colo? Vou deixar ele ter fertilizante da Rússia? O qual o nosso agronegócio é dependente? No qual nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo? Ah, mas a questão dos ucranianos. Nós temos uma grande colônia de aproximadamente 600 mil ucranianos no Brasil. Sim. Fui lá em Prudentópolis. Expliquei, conversei, fui muito bem recebido. Imagem daquilo tudo. Ninguém quer guerra. Agora o Brasil votou pró-Ocidente. Está certo ou está errado? Cada um tira a sua conclusão. Nós não podemos ficar isolados no mundo. Ah, tal país não pode mais comprar soja da gente. Vai comprar de quem? Do marciano? Da Lua? Ou então, como vai ser uma disputa muito grande, o preço vai duplicar, triplicar, quintuplicar. Então, eu falei para os ucranianos lá no Brasil, que nós acolhemos, inclusive por ocasião do conflito, abrir as portas do Brasil para eles virem para a nossa terra. Como abrimos para haitianos, como abrimos também, foi no meu governo, a Nicarágua, lá o Ortega, coladão do Lula, prendendo padres, expulsando freiras e perseguindo as pessoas. Pode vir para o Brasil. Fizemos o que tinha que fazer. Era o presidente do Brasil. O nosso povo em primeiro lugar. É fácil tomar decisões? Não é. Até em casa, às vezes, para tomar decisão com o filho, com a mulher, uma confusão enorme. Né? Imagine pensando no Brasil, a gente sendo presidente, fechando as torneiras, secando as tetas da corrupção, uma interferência do judiciário no governo quase todo dia, né? Problemas os mais variados possíveis, e nós conduzimos o Brasil. Então o que fica nisso tudo? Fica a esperança para todo mundo que dá para fazer a coisa certa. Vê aquela história, todo poder emana do povo, verdade? Não. Você acha que o povo cubano quer liberdade? O norte-coreano? O venezuelano? E por que não tem se o povo quer? Péssimas escolhas. É como casamento. Sempre eu vou para um nível, o casamento, que é o menor célula da sociedade, né? E por que pode dar certo e quais são as causas de não dar certo. E vamos aplicar. É igual de nós, né? Nós homens, né? A gente quando quer problema, a esposa está falando com a gente fica naquela posição de do quê? De coruja. Prestando atenção e olhando para ela. Não vai ter problema. Ela está certa, ela está errada. Enquanto estiver ali falando alto, não vai dar certo. Isso acontecendo. Além de você enfrentar umas pulgas na casa do cachorro, talvez. Fala em pulga, né? Quem tem mais de 68 anos, levanta o braço aí. Naquele tempo nosso tinha pulga, lembra? Hoje não tem mais pulga. Eu tenho um advogado em São Paulo agora, está tratando negócio de joia, né? Tá lá, ó, joia! Né? Ele está tratando o assunto e daí citou um nome, né? Apareceu um nome. Estou conversando, Jorge Alves de Lima. É um caçador, lá de antigamente, matava leões, matava elefantes, naquele tempo era diferente, hoje em dia isso não existe, quase não existe. Tá? E meu pai foi empregado no tal de Jorge Alves de Lima. E o meu advogado de São Paulo, o Jorge Alves de Lima, é tio dele. Olha que coincidência, né? A minha vida é cheia de coincidências. Enorme, é inacreditável o que acontece na minha vida. Mas o que eu digo para você? Esse mundo é pequeno demais para a gente brigar. Tá? Eu nunca persegui ninguém.
Vontade é do ser humano. Quero o Vasco que não seja nem vice-campeão. Eu não vou falar Flamengo porque são 40 milhões de torcedores. Eu não vou brigar com o Flamengo, jamais. Ainda mais que a minha esposa é flamenguista. Então, quem não gosta da torcida do Flamengo, eu não concordo com isso. Né? Eu gosto da torcida do Flamengo. Então, pessoal, a gente tem como mudar o Brasil. Em 26, o presidente do TSE será quem? O ministro Cássio, do Supremo. Quem vai ser o vice-presidente? Ministro André Mendonça. Quem são esses dois? Eu que indiquei. Vão ser favoráveis a mim? Não. Mas vão ser completamente transparentes. Não vamos ter problemas. Não vamos ter suspeição. Tá? Vai estar tudo aberto com toda a certeza do TSE. Então, dá para mudar? Dá para mudar as coisas. O tempo passa. A gente fica pelo caminho, pelo tempo, que é natural. Hoje, o que me entristece é que eu tenho menos tempo de vida do que já vivido. Quando que eu podia pensar, nós aqui mais velhinhos, né, que teríamos essa idade? Nem imaginava. Eu, quando tinha 14 anos, queria ter 18 logo. Se bem que eu dirigi o Fusca do meu pai e o Jeep dele sem saber. Quem não fez isso, né, hoje é diferente. O trânsito era muito pequeno naquela época, dava para dar uma fugidinha. Cidade pequenininha lá, Eldorado Paulista, interior de São Paulo, 4 mil habitantes. Mas que eu digo a vocês, essa vida aqui, um dia do ponto final que todo mundo aqui vai ter, não sou padre nem pastor, mas todo mundo aqui, inclusive eu, vou ter um ponto final um dia. Qual o currículo quando chegar em cima de apresentar? Esse pequeno espaço de tempo de 50, 60, 80, 90 anos, é o nosso currículo. Fala em perdoar. Perdoar, você pode perdoar. Não tem como esquecer. E a melhor coisa que tem que fazer, principalmente na política, né? A gente se colocar do outro lado do balcão e trabalhar da melhor maneira possível. Por Deus que está no céu. Tá? Quantas vezes eu perguntei para mim mesmo, né? O que eu fiz para merecer essa cadeira presidencial? É só problema. É problema. Não é problema, não. Tá? E depois eu comecei a ver. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Deixamos ali muitas sementes plantadas. Quem era o Tarcísio? Atual governo de São Paulo era um cara formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, depois prestou concurso para o INE, depois prestou concurso para a Câmara, foi trabalhar lá no DENIT daquela mulher, que acabou de dar uma declaração, né? Como eu conheci o PT, jamais votaria no PT. Mas o Tarcísio foi um cara que se apresentou em São Paulo, nascido no Rio, torcedor do Flamengo, eleito também pela torcida do Corinthians, Flamengo, Santos, São Paulo, Portuguesa, Água Santa, Ituano. Desculpe aqui os corintianos e São Paulinos, né? Entregaram o título para o Palmeiras. Tudo bem, tem que dar sorte também na vida, né? Quem é o Jorge Seife? Secretário da Pesca. O homem estava conduzindo lá, transformou o lago de Itaipu numa piscicultura nunca vista no mundo. Inclusive com propostas que antecipavam as negociações. Vamos zerar o imposto federal de ração de peixe. Nós não podemos ser um país, não é verdade, né, de 120 milhões de pessoas passando fome. Quando uma mulher como aquela fala fora do Brasil, quem vai querer visitar o Brasil? Com 120 milhões de pessoas passando fome. Atenta contra a sua pátria. Isso não é verdade. Tem gente passando fome? Tem, mas não nesse número todo. Tá? Então, o nosso Brasil tem jeito, tem como você se aproximar do que é aqui a Flórida, por exemplo. Agora, a gente tem que sair da zona de conforto. Ao inimigo meu, né, eu desejo, né, que ele seja um dia chefe de um executivo, para ele ver o que é a dor de cabeça. Os caras criticam, né?
matou 2 emas por obesidade em janeiro. Pô, não sou mais presidente, cara. Eu matei 2 emas por obesidade. A primeira-dama roubou as moedinhas do lago lá na frente. R$2.200 de moedinha. Foi doado para o Instituto de Caridade lá. O presidente comprou 4 milhões de leite condensado para ele. Escândalo. Eu vou saber que os ministérios estão comprando? Eu vou. Mas não estava escrito superfaturado. Depois a gente vai ver. É verdade, né? Quem comprou não foi eu, foram 3 ministros para atender a população carcerária, MJ, para atender aqui a questão de universidades, educação e também Forças Armadas. Estava menos de uma lata por cabeça por ano. Encheram, desceram a gordura em mim. Joia! A joia da Michele, que não tivemos na Arábia Saudita. Ficou no aeroporto. A minha está comigo. O que disse a liminar do TCU, o ministro Augusto Nardes? Que eu posso ter a guarda comigo e não posso usá-la. Eu sabia que podia ter a guarda e não podia vendê-la. Está na lei. Ele acrescentou isso sem problema nenhum. Agora, vamos devolver. Está prontinho para ser devolvido. E a confusão, para quem devolver? Agora acertaram 2 armas com a Polícia Federal, uma inclusive com o meu nome, uma pistola com o meu nome nela, para dar dor no coração, né? E usar até morrer aquela arma. Né? E a questão das joias, que estão comigo, sim. Foi designada agora uma agência da Caixa para entregar. Agora a Caixa vai fazer o que com essa joia? Vai guardar ad eterno. Que faça um leilão, questão de caridade, o que devolva para a Arábia Saudita, seja o que for. Mas é um negócio hipócrita. Não é nada que veio do bolso do contribuinte brasileiro, mas faz uma onda enorme. Não vou me comparar com outros presidentes. Um erro, um possível erro, não pode se explicar com outro erro, né? Mas não tem problema. Se um dia eu errar, paciência. Agora, ainda não se esqueceram de mim. Lá, o executivo. O cara dorme meu nome, pô, fica sonhando comigo. O cara é recém-casado, né? Mas dorme pensando em mim. Ou espera que naqueles raros momentos dele, não pense em mim também. Imbrochável, 3 I. Posso falar, eu sou imorrível, imbrochável, o outro qualquer? Uma qualidade rara nos homens hoje em dia. Como é bom contar uma piada. Quando estava chegando no cercadinho uma vez, né, tinha um gauchão lá, não conhecia. Dava em média 130, 140 pessoas por dia entre a saída e a volta do cercadinho. Mas por que o cercadinho? Eu falava do lado da imprensa. A imprensa pegava e entupava tudo. Lá para dentro, só nós conversando. Eu estava chegando, um gauchão gritou, né? Mas bate! Eu nunca acordei tão cedo para ver um homem. Eu estou todo arrepiado. Estou apaixonado. Ó, sou 3 I. Não vou pegar mais não, deixa no chão. Então eu agradeço a Deus pelos 4 anos, tá? E entendo que se for a vontade dele, a missão não acabou ainda. Mas nós todos queremos, todos, sem exceção. É um país com liberdade, com prosperidade, tá? É um país que realmente use o que Deus nos deu para o bem do nosso povo, tá? Queremos um país onde todo mundo possa ter acesso ao emprego, que não é fácil com a atual legislação brasileira, diferentemente daqui, né? A gente quer isso. Qual é o papel do político? Na verdade, é produzir felicidade. A gente conseguir fazer isso aí, em parte avançamos bastante no tocante a isso. A taxa de desemprego estava menor do que quando eu assumi. Toda a informalidade tinha voltado a trabalhar. Até tem muita gente na informalidade, ganha 3, 4, 5, 10, 20 mil por mês. Ele não quer a carteira assinada. Tá? E uma coisa importante, né? Fevereiro agora, passou, batemos um novo recorde de arrecadação.
E isso é reflexo do nosso governo ainda. Qual foi a política? Qual foi o milagre? Redução de impostos. Tá? Até quando se fala em curva de Laffer, uma das poucas vezes que o Paulo Guedes conhecia melhor do que eu, lógico, mas que eu falei com ele, fala, parece que você ganhou uma. Né? Ele começou a reduzir impostos, e bastante, em especial do ano passado. Reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, linha branca, automotivo, né? Zeramos o imposto de importação de jet ski, de veleiro, de placas fotovoltaicas, e o Brasil foi arrecadando mais, emprego acontecendo, apesar da dificuldade de você ser patrão lá. Também ser empregado também é difícil. Os dois lados sofrem com a legislação. E foi melhorando. Agora, eu não quero o mal do meu país. Mas, infelizmente, pode ter certeza que o próximo mês, a arrecadação não vai mais bater recorde, porque está vindo um montão de impostos já criados. Quando pintou a crise lá da Covid, né, que houve aumento de combustíveis, depois nós conseguimos botar o litro da gasolina abaixo dos R$5, está batendo quase 7 no Rio de Janeiro agora, quase 7, é uma diferença. Um tanque cheio é 50 litros, mais R$100 para encher o tanque do seu carro, tudo encarece. Se bem que a Globo, né, teve capacidade de dizer que o aumento da inflação e do combustível não vai afetar os mais pobres. O carro do ovo não bota gasolina no tanque. Tá? Mas deu certo o Brasil. Porque diz a tal da curva de Laffer, você começa, quando você arrecada zero, quando você imposto é zero, não arrecada nada. Quando está no teto, também não arrecada nada. Que o pessoal vai para onde? Vai para a sua negação. Tem que ter um equilíbrio. Buscamos o equilíbrio. Quando nós reduzimos em 1/3 o IPI, eu deixei de arrecadar 20 bilhões por ano. Então, Paulo Guedes que decidiu. Que diferença, hein? Posto de Ipiranga para o poste da Light. Quem é de antigamente aqui lembra do poste de madeira da Light. Né? Que diferença. Tá? Que diferença? O presidente fala aqui, abandonemos o livro de economia. Né? Falei para você, nunca deu um tio Patinhas, manda abandonar os livros de economia, achando que dá para resolver na canetada. Se der, você teria resolvido. E confesso a vocês, quando mais jovem, eu era estatizante. Fui mudando, entendendo as coisas. E passei a ser quase totalmente liberal, né? Nessas questões, que tem dado certo. É igual a Israel. Quanto mais liberdade, mais o povo produz. Mais feliz ele é. Menos o Estado está ali para importuná-lo. Quando você fala no campo, né, que o agronegócio nosso é uma referência para o mundo, qual é o problema do campo? Primeiro era que tinha, né, MST. Vamos titular terras. Só no ano passado eu tenho mais títulos de terra do que todos os 2 mandatos de Lula lá atrás. E dos 420 mil títulos, 80% foram para as mulheres. Mas por que para a mulher? Porque a mulher não vai querer mandar o marido embora. Né? É verdade. E é duro falar a verdade, o pessoal leva para a maldade. É uma realidade. Ou quer fazer um negócio. Tá? Então o maridão agora ficou mais escravo ainda da mulher. Mais ainda. Né? Ajudou bastante. O cara que tinha uma posse, né, passou a ter um título. Ele não vai mais invadir, ele está preocupado em ser invadido. Ele, como cidadão, com papel na mão, pode contrair empréstimo bancário para empréstimos, para financiar a tua safra. Por decreto, fiz o possível no tocante ao armamento. Pô, batemos recorde. Não só o pessoal CAC, né, colecionador, atirador, caçador, bem como a venda de arma de fogo, e a violência no final do governo Temer, que morreram aproximadamente 60 mil pessoas por arma de fogo no Brasil, eu deixei ano passado com 40 mil. Mais armas, menos violência. O que nos torna iguais? Uma mão na cintura. Tem estado aqui, que eu tive, se for para Roma, mais cedo,
lá para Tennessee, aqui, que é o Texas, que é mais liberal essa questão. E parece que é o estado que tem menos violência. O que mais? Vamos acabar, o Tarcísio, com as balsas pelo Brasil. A balsa ali, o cara cobrava em média um caminhão R$200 para passar o rio. Um carro de passeio, 40. A motocicleta, 15. Um cara a pé, R$4, 5. Fizemos pontes pra caramba no Brasil. Vamos acabar com os gargalos. Vamos otimizar os portos. Como? Botando quem entende na frente do porto, não burocrata. Vários portos eram almirantes, capitães de mar e guerra, que eu botei para administrar os portos. E todos bateram recorde de cargas, todos, sem exceção. É botar a pessoa certa no lugar certo, não é? Bota meu cunhado aí. Cunhado, para mim, só serve uma coisa: buscar cerveja na geladeira. Tem algum cunhado aí? Todo mundo é cunhado de alguém aqui, né? Então é buscar fazer a coisa certa, dar liberdade ao pessoal trabalhar, né? Ir no ministério, sempre ia, conversava, apresentava sugestões, reservadamente. Nós tinha uma sala da presidência lá, que era uma sala secreta, né? Chamava o ministro para a sala, só nós dois. Vamos resolver, vamos embora. Aqui não tem hierarquia, vamos jogar o que a gente tem que fazer. E o pessoal estava bem intencionado. Ninguém era padrinho de ninguém. Eram pessoas que resolveram aceitar o convite para ser ministro, para tentar mudar o Brasil. Eu não sou gestor, mas eu sei o que é gerir uma empresa. Como deve ser feito isso daí. Eu não tenho como entender saúde, educação, economia, previdência, esporte, direitos humanos. Não dá para você saber tudo isso aí. Vamos escolher as pessoas certas. Toparam? Vamos tocar esse barco para frente. Cadê o Tércio? Eu falei com o Tércio agora há pouco. Ele tem um videozinho de 5 segundos, tá lá não? Tá. Só 5 segundos. Passa o vídeo de 5 segundos. Foi a última palavra minha no Brasil. Cinco segundos todo mundo assiste. É padrão Enéas Carneiro. Meu nome é Enéas. Se não der, eu falo o que eu falei aqui. Vou sentir a saudade da Isso eu acho que foi em dezembro do ano passado. É igual você vai. Eu lembro que eu estava em Eldorado Paulista, né? E tinha um cinema na cidade, o cinema do Seu Lelé. E passava filme geralmente sábado e domingo. E chegava os rolos de filme lá. Geralmente era Gin das Selvas, Tarzan, um cowboy. E quem assistiu o filme no sábado e tinha dinheiro, assistia domingo de novo. E tinha torcida. Será que amanhã o Tarzan vai pegar o jacaré antes da janta ou não? O filme da política não muda, pessoal. Os caras repetem nomes que não deram certo. Não tem como dar certo, é impossível. É como eu disse aqui, botar um de nós para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai dar certo. Não vai ganhar corrida. Você pode até arriscar no nome desconhecido, né? Mas num conhecido, jamais fizeram essa aposta no Brasil. Não estou torcendo contra a minha pátria. Eu estou com saudade da gente. A bolsa não fez mais a bolsa, olha, quando eu cheguei, estava abaixo de 100 mil pontos. Né? Rapidamente, ultrapassamos a marca dos 100 mil. Foi o governo todo, mesmo com a pandemia. Mesmo com a guerra aqui fora. Agora, não tem pandemia, quer dizer, a pandemia não tem mais. A guerra continua, com reflexos menores. Baixou dos 100 mil pontos. É que a bolsa é sensível, que ele falou. Ele falou paciência para a bolsa. A bolsa, eu entendo, que eu não entendo de economia, né? A bolsa é um termômetro da nossa economia. O pessoal que investe está lá. Se não tem patrão, não tem quem arrisque alguma coisa em algum lugar, não tem emprego. É simples essas questões. Ou então, não fale tanta coisa que não leva a lugar nenhum.
Eu não entendo o que você quer apresentar com 100 pessoas na China. Né? Não vai dar se o Xi Jinping for apertar a mão de todo mundo, ele vai ter um problema na sua mão. É para demonstrar que ele tem influência, tem liderança, está indo tantos do agronegócio. Os irmãos, tá? Os irmãos estão indo lá. Os irmãos estão indo. Ele quer demonstrar com isso que ele tem liderança, tem apoio. Foi vaiado ontem em Recife. Na terra dele, pô. Ele é de Garanhuns. Foi vaiado. Porque até o momento, eu gostaria que não fosse assim, você não vê nenhuma medida concreta dele. Apenas está vendo o quê? Revogar o decreto de armas. Voltar a cobrar impostos. Tá? A questão da política externa vem para cá. A semana seguinte tem um problema lá dos navios lá. A gente está vendo agora como é que o mundo se comporta. E o mundo cada vez mais está menor. Então, quando você vê certos grandes países se unindo, né? Esses países têm 40% da população do mundo, mais o seu potencial bélico e econômico, a gente vê que a gente não pode ficar para trás. Eu aqui tinha um excelente relacionamento com o presidente anterior. Não vou falar nada sobre o atual presidente. Quem decide, quem fala são os americanos. Jamais vim aqui para falar, criticar o governo americano. Jamais falei isso aí. Comigo lá atrás tinha um excelente relacionamento. Sabendo, né, da diferença entre nós. Eu acho que o PIB daqui é 15 vezes maior do que o nosso. Mais ou menos isso. Então há uma diferença enorme. Então, agora, você tem que se aproximar de países melhores. Muitas vezes a gente vê, né? A filha lá do João, uma menina bacana, está casando com um cara que não vai dar certo. Daí a gente pergunta para o pai dela, qual é teu ciclo de amizade? Só podia se envolver com pessoas que não vai dar certo. É a mesma coisa nossa. Se você vive lá, vamos reabrir, como reabriu a embaixada na Venezuela. Vamos reativar com Cuba. O PCdoB tem uma ligação muito próxima, lá no Brasil, com a Coreia do Norte. O Fernandes, quando era candidato, visitou o Lula na cadeia. Por onde nós iremos? Você não deve se afastar assim, né? Mas também você deve demonstrar para o Daniel Ortega que isso não está de acordo com a política dele, no tratamento ao seu próprio povo. Aprender por 20 anos, padres, bispos, a expulsar freiras. Não dá certo. Isso não interessa para nós. Nós queremos paz e liberdade e devemos cobrar de outros países essa liberdade. Logicamente, de acordo com a sua estatura. Então a gente procura fazer a coisa certa, fez a coisa certa. Lógico que não podia acertar tudo, mas tem uma consciência tranquila que dei o melhor de mim para o meu país. E espero, se essa for a vontade de Deus, que a gente consiga influenciar na política brasileira para que o nosso povo tenha paz, tenha tranquilidade, prosperidade, acredite na nossa bandeira, ordem e progresso. Hoje, cada meia dúzia de fazendas lá do centro-oeste, cada meia dúzia, tem uma com a vara de bambu, a bandeira na ponta. A gente vê nas casas aqui a bandeira americana. Voltamos a enxergar isso no Brasil, voltamos a falar em família, legítimo direito à defesa, propriedade privada, coisa que não tinha quase nada no passado e agora voltou nessa política de igualdade. A igualdade por baixo. Quero ver a igualdade por cima. E você tem que valorizar aí o empenho de cada pessoa. Se para uma pessoa ganhar um benefício do governo, outra teve que trabalhar. Aqui não caiu do céu. Então a gente tem esperança no nosso país. Estou com saudades do Brasil. Está previsto, né? Eu dia 29 à noite retornar, chegando na quinta de manhã lá em Brasília. Previsto. Então a gente vai vendo a temperatura diminuindo para a gente participar da política brasileira. A gente espera que o sofrimento de umas 200 pessoas que continuam presas ainda lá no Brasil tenha um fim no tocante a isso. Pessoas, no primeiro momento, foram acusadas de terroristas sem
sem portar um canivete sequer, tá? Acusado de dar golpe, você não vai dar golpe sem tropa, sem um golpista, que não tem. Isso, o que aconteceu lá, que nós temos em parte documentado e parte em vídeo, que o pessoal esteve na frente, fez o quebra-quebra, quando o pessoal chegou já estava tudo pronto lá. E a intenção era destruir a jovem direita brasileira. Por isso jogaram pesado. Queriam CPI, mas não querem mais. Porque sabe onde vai chegar. Tá certo? Informes de documentos distribuídos no dia anterior para todos os órgãos necessários lá em Brasília, que tinha tudo para acontecer o que aconteceu. E, pelo que consta, a CPI vai demonstrar isso, se estamos com a razão ou não, foi facilitado o quebra-quebra em Brasília para exatamente culpar a direita. Algo parecido com o que aconteceu em outro país por aí. Então, todos vocês, eu estou à disposição, se puder responder alguma pergunta, não sei qual é a programação aqui, estou à disposição de vocês. Será um prazer, quiser perguntar alguma coisa aqui, se eu puder responder, obviamente, né? Eu espero que o comandante, cadê o comandante ali? Vem cá. Com duas, 3 ou 4 perguntas aí, faça favor. Senhor de amarelo, por favor. Só para 2026, Bolsonaro vai. Com certeza, gente. Isso aí é ótimo. É o Marcelinho Carioca, tá entendendo? É só Amaral. Tudo bem, senhora. O presidente Cássio Nunes, como está a saúde dele hoje? Eu acho que está hospitalizado ainda, mas tá safo, tá bem. Tá bem? Câmara da Peste lá do Piauí, não é isso? Câmara da Peste está resistindo bem. Então, para 2026 ele estará lá. Tá previsto ele, é uma questão por tempo de Supremo. Então está previsto ele ser o presidente do TSE. Mais 2 perguntas, pessoal. Você. A gente observou que o STF não está perturbando o Lula. E eu fico assim falando, por quê? Você já respondeu, outra pergunta aí. No Brasil, 90% são cristãos. E ela também quer saber a respeito da Michelle, qual que é o posicionamento dela também em relação a isso. A Michelle é evangélica, eu sou católico, né? Não temos nenhum problema tocante a isso. Liberdade de religião. O senhor acha que o Brasil consegue viver esses 4 anos do grupo? Não. Olha só. O que segura o presidente na sua cadeira é a economia. Você pode ver, tem um tal de CAGED, né? É anunciado a quantidade de empregos criados e perdidos naquele mês. O CAGED de janeiro atrasou. Mais de um mês. Geralmente, no 15º dia do mês seguinte, eles anunciam. Atrasou 40 dias. Está faltando o CAGED de fevereiro, que já era para ter saído. Porque o que parece, eu espero que esteja equivocado, o governo está segurando. Porque um CAGED, você pode ver, a nossa média, a não ser na pandemia, que foi no 0 a 0, era em média, mais 200 mil por mês. Dezembro foi menos 430 mil. Já foi reflexo do que o cara estava falando que ia fazer na economia. O pessoal segurou. Se bem que dezembro é um mês que sempre é baixo, mas não tão baixo assim. Janeiro, criou-se metade do que foi criado em janeiro do ano passado. Fevereiro, espero que esteja errado, mas vai se aproximar de 0. E esses números, o termômetro, o cara do mercado, opa, o pessoal está perdendo emprego. Está tendo emprego, vou produzir, vou vender para quem? Igual as montadoras, 4 anunciaram a oferta coletiva, que é o prenúncio das demissões. Imagine, pessoal, perder o emprego. Tá? Como é complicado. A última ali atrás, por favor. Ó, moleque, vem cá, ó, do garoto vem cá perguntar aqui no microfone. Quer fotografia?
Olha, você vai perguntar aí, cara. Não bota aí numa fria, não. Isso não tem preço, tá, pessoal? A melhor pergunta do dia. Tem um paraquedista aqui? Qual é o teu número, PQD? Menos de 10 mil. Qual é o teu número? 729. Quanto? 729. Pô, 64. 700, formado em 64? 64. Acertei que era menos de 10 mil. No meu é 29 mil. Em 64 foi proclamada a democracia brasileira. Foi 64. Eu estava lá quando surgiu a Revolução. Tudo bem. 64. PQD, Grupo de Obus Aeroterrestre. Eu fui do oitavo dia ser paraquedista também. Bateria de comando. Bateria de comando. Eu fui da BS. Bateria de serviço. A última lá do João. Vamos lá. Para poder perguntar o que eu quero. Comprovar, teve fraude na eleição. Eu prefiro dar chance como paz da virada. Entendeu? Outra questão aqui. Depende, eu tô aposentado já, né? Vou ser contratado pelo partido agora, quando chegar no Brasil. Vou ser um preço de honra. Pretendo sim. Como tive no CEPAC aqui, que é algo semelhante em Portugal, que vai acontecer, pretendo participar. Porque o mundo todo está se conectando da necessidade de se unir, pessoal. Assim como a esquerda está unida para o mal, não está unida para o bem. Senhor presidente, uma pergunta. Por que o Brasil não investiu, destruiu a malha ferroviária? Eu era ferroviária, em 90, o senhor Collor destruiu tudo, todos nós somos demitidos. Hoje, se pegar o meu nome e botar para ver meu currículo, vai aparecer assim, ó, funcionária pública federal em disponibilidade. Nós, o grupo foi todo retornado e até hoje eu estou em disponibilidade, quase 30 anos. Em todos os países do mundo, investe na malha ferroviária. E o Brasil destruiu tudo. Não tem mais nada. Se tu vai lá no sul, tu vai ver locomotiva, vagão, tudo atirado podre. Todo o nosso tempo, né? Talvez sejamos muito próximos de idade. Não, mesma idade. Tá. 55? Mais velho. A gente lembra que no nosso tempo, antes do choque de petróleo nos anos 70, era baratíssima a gasolina. Então investiu-se no transporte rodoviário. Eu fui funcionária de 20 anos na rede ferroviária. O E Tar- para nós era um orgulho. O Tarcísio era de engenharia de construção e foi para esse lado. Nós aí concluímos, né? É uma obra privada, mas foi concluída no governo, porque nós facilitamos. A Norte e Sul, 4.100 quilômetros. Você pega lá, Maranhão, Tocantins, Goiás, Porto de Santos. Tem as costelas também. Não, tem a malha paulista, que Mas recebeu. o Rio Grande do Sul que eu estou falando. Não tem nada. Tá no Brasil todo, né? Também temos a parte que vai para o Rio Grande do Sul, é iniciativa privada, com 80 contratos para construir 20 mil quilômetros pela iniciativa privada, tá tudo pronto. Lógico. O senhor não pode imaginar qual foi a tristeza Mas do eu passado. imagino, se coloca no teu lugar, com o pessoal da Vale aqui O também. prédio da rede ferroviária pegar fogo. Como se tivesse ido a nossa boa parte da história. Olha só, são as opções que se fazem, pessoal. É a opção que se faz. A gasolina baratíssima naquele tempo, se optou pelo rodoviário. Depois, quando veio as duas crises do petróleo, daí caiu-se na real. Presidente, posso te entregar o presente? Eles dois. Não sendo o cavalo de Troia. Aqui meu esposo faz, então eu quero te entregar, sabendo que você gosta Ó, se alguém quiser tirar foto, eu vou estar aqui. Obrigado. Ou melhor, vou estar ali.
Motociata, não, olha só. Eu fiz muita motociata enquanto presidente, que tinha muita segurança. Hoje não teria a segurança que tinha no passado, então é complicado. Você está morando no Jardim Botânico lá agora? Eu estou vizinho seu. Agora pronto, vai ser. Eu não fui na minha casa ainda. Tá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês.